nós estávamos esperando bastante para lançar o filme do nosso querido jogo Fortnite at Freddy's. E essa espera tinha acabado. Lançou o primeiro filme que todos assistiram e todos gostaram bastante. Mas muitas pessoas se decepcionaram porque esse filme ele não teve o terror necessário. Completamente. Ele não teve o terror necessário que todos os fãs e pessoas que começaram a jogar só por causa do filme queriam. Então, aí lançou que ia lançar, mostraram que ia lançar Fortnite at Freddy's 2 e todos estavam loucos pensando: nossa, será que o filme vai ter o terror necessário? Será que simplesmente vai ter várias referências? E a espera acabou. Lançou o filme nesse finalzinho desse ano e completamente todos assistiram e muita gente gostou bastante. Mas será que o filme literalmente vale isso a pena? Será que vale a pena todos os elogios, tudo isso? Bom, hoje eu estou aqui para falar sobre isso. Salve tripulantes! Como todos vocês estão? Aqui é o Pedro do canal Monkid PH. E como eu falei na introdução, hoje eu pessoalmente estou aqui para falar sobre Fortnite at Freddy's 2, que eu assisti. E meus amigos, eu tenho muitas coisas para falar sobre esse filme. Eu vou dizer mesmo se esse filme vale a pena ou não todos os elogios que muita gente estão elogiando. Não só no YouTube, mas também no Instagram e também no TikTok. Estão todos do mundo inteiro elogiando esse filme. Mas será que vale a pena mesmo todos esses elogios? Bom, hoje eu estou aqui para falar sobre isso. Mas já falando aqui na introdução do meu vídeo, que esse vídeo contará spoilers. Então, vai ter algumas pessoas aqui que eu estou fazendo esse vídeo que ainda não assistiram o filme. Portanto, eu já digo que esse vídeo vai ter spoilers. Portanto, se você não assistiu o filme ainda, peço que você simplesmente não assista esse vídeo e pule ele. Se você ainda não assistiu o filme. Agora, se você é que nem eu e não liga literalmente para muitos spoilers e quer só saber literalmente o que aconteceu sobre o filme, pode ficar à vontade e assistir. Por sua conta e risco. Mas, se você quiser, pode ficar. Mas aqueles que não assistiram e não querem saber do spoiler, não assistam. Assistam ao filme, depois que assistirem, venham aqui e vejam esse vídeo. Portanto, fica aviso. Não esqueçam de deixar o seu like, apertar no sininho para não perder mais nenhum vídeo. Não esqueçam de deixar seus comentários que eu vou responder cada um deles sobre Fortnite at Freddy's, que sinceramente esse filme, eu tenho muito a dizer. E também já vou dizendo que no final desse vídeo eu vou estar dando uma nota sobre o filme. Minha opinião sobre esse filme. Portanto, espero que vocês gostem. Agora, senhoras e senhores, vamos parar de enrolação e vamos direto pro vídeo. Bom, já vou dizendo que eu gostei bastante desse filme. Eu estava esperando muito. Estava esperando mesmo, porque eu assisti o primeiro filme e, na minha opinião, o primeiro filme até que não foi ruim. Foi bom, mas ele faltou uma essência, faltou alguma coisa que melhorasse ele. E esse segundo filme teve isso, teve muitas coisas que poderiam ter passado no primeiro filme, só que não mostraram, não abordaram. Consegui falar, gente, no outro vídeo não consegui, mas consegui agora falar. Abordaram. E nesse filme eles tiveram muitas coisas boas, como por exemplo o começo, que todos já sabem que o começo de Fortnite at Freddy's 1, todos já sabem que teve lá o segurança fugindo lá do coelho amarelo, que ninguém ainda sabia que era ele, tava fugindo, e aí ele foi pego e aí morto. Só que a gente literalmente viu que nessa cena não teve muita, abordação para saber, se ele iria impactar muito no filme. Se ele seria o que iria impactar e iria simplesmente mostrar que ele seria o que iria abordar, iria tentar botar medo, botar uma impactação. E nesse segundo filme, teve isso. Mostrou literalmente um pouco sobre a Fazbear, a
Fazbear que tinha lançado, que tinha os Toy Animatronics, que foram introduzidos, mostrou como ela era no passado, mostrou muita coisa. Nas imagens que eu estou colocando agora, que eu tirei para colocar, simplesmente mostra como era a Fazbear naquele tempo. Que aí simplesmente mostrou a entrada de como era, assim, algumas partes já uns brinquedos lá do lugar assim, tudo, das crianças se divertindo, como era o lugar. E isso foi muito bom, porque no primeiro filme não teve isso, não mostrou tipo o passado, tipo como seria a Fazbear naquele tempo. Portanto, eu achei isso meio assim, pô. Eles deveriam ter mostrado pelo menos, sei lá, alguma coisa pra gente pelo menos saber o que que tinha, o que que tipo acontecia assim na Fazbear antigamente. Eu sei que literalmente alguns vão dizer: "Ah, mas o primeiro filme foi o primeiro filme da franquia. Portanto, ninguém ainda sabe sobre o que aconteceu". Eu sei, gente, eu sei disso. Mas ainda assim, eles poderiam ter mostrado só pelo menos alguma coisa, como nesse segundo filme, que mostrou só um mini flashbackzinho mostrando sobre como era a Fazbear naquele tempo, como era a pizzaria, tudo assim. E também mostrou literalmente como ela foi fechada. Uma coisa que no primeiro filme só falou que as crianças foram assassinadas e simplesmente não abordaram, tipo, como que elas foram assassinadas e, tipo, como a Fazbear foi fechada. E nesse filme mostraram isso. Mostraram literalmente a atora da filha do nosso querido Harry Emily, que nos jogos, literalmente, ela foi a primeira criança a ser morta e ser possuída e virar um animatronic. E simplesmente mostrou a atora dela, que a atora dela, meus amigos, ela fez um papel decente, fez um papel decente nesse filme, literal. Ela abordou demais, ela sentiu como ser mesmo, literal. A cena que foi muito impactante, que mostrou que sim, ela seria a que abordaria e que impactaria bastante nesse filme, foi muito bom. A cena onde ela é esfaqueada pelo William Afton atrás das costas e ela está no palco onde está lá a Puppet, está lá, e ela simplesmente cai na hora em que a Puppet vai sair, só que aí a Puppet está segurando ela e aí ela fica lá parada segurando ela. E, tipo, essa cena foi muito, mas muito impactante, por causa que literalmente mostrou que ela seria a que iria impactar, iria ser a que iria ter o maior destaque nesse filme. Tipo, por causa que no primeiro filme não mostrou, tipo, que o William Afton ele seria o que iria impactar. Muitos vão dizer que talvez que foi sim, mas na minha opinião não. Eu não acho que foi o que impactou. Por causa que nesse segundo filme mostrou que ela sim seria a impactização. Aquela cena onde literalmente mostra a Puppet segurando ela, mostrou que sim, ela que seria a que iria impactar, iria ser a destaque nesse filme. Melhor que do primeiro, porque do primeiro filme o William nem foi tão abordado, ele nem apareceu direito. Ele só foi aparecer lá pro final do filme, que é a impactização. Portanto, não teve nada a ver, pô. Mas eu gostei bastante, tipo, deles fazerem isso. E foi uma coisa que deveriam ter colocado no primeiro filme, mas eles não colocaram. Mas ainda bem que eles colocaram nesse segundo filme, que eu achei muito, mas muito bom mesmo. As próximas coisas também são as referências, porque, nossa, teve tantas referências nesse filme que eu gostei bastante. Literal, eu gostei demais, completamente. Todos aqui já sabem que literalmente todos queriam também não só ver a Puppet, mas também todos queriam ver os Toy Animatronics. E nosso desejo foi aberto. Os Toy Animatronics, eles apareceram. E eles ficaram muito da hora. Eles ficaram muito fiéis aos jogos. Muito fiéis mesmo. E a que teve mais destaque nesse filme, que foi a mais assim, tudo foi a Toy Chica. Que eu digo que ela foi a que teve mais destaque, que apareceu muito mais do que os outros. Porque o Toy Bonnie, o Toy Fred e a Mabel, que nesse filme literalmente chamam na verdade de Fox, mas todos já sabem que é a Mabel, eles literalmente não apareceram muito.
Não apareceram muito. E também não teve muita introdução assim. Mas eles apareceram, ainda bem, pelo menos apareceram. Mas a que teve maior destaque nesse filme foi a Toy Chica. Sim, foi a Toy Chica. E nossa, ela ficou muito, mas muito da hora. A fala dela também ficou muito, mas muito boa. Literal. Eu gostei bastante. E também, como eu falei da referência, teve. Todos queriam literalmente ver a Toy Chica sem o bico. E sim, ela teve. Na imagem que eu estou colocando aqui agora, nós vemos simplesmente a Toy Chica aparecendo sem o bico. Mas não teve literalmente a introdução dela matando alguém sem o bico. Ela literalmente só fez isso por causa que ela tinha que entrar no táxi para ir para a feira de ciências com a Abby. E tanto que até nesse filme a Abby, ela já tá mais crescida, já tá assim, mais meio madura, mas ela ainda se importa literalmente com os amigos dela e ainda quer simplesmente reencontrá-los. No próximo vídeo que eu vou fazer, eu vou falar mais sobre isso, sobre a Abby querer encontrar os amigos dela. Mas assim, nossa, essa referência da Toy Chica, simplesmente sem o bico, todo mundo queria ver, mas todo mundo queria ver ela sem o bico matando alguém. Só que não, ela não fez isso. Ela só fez isso, só uma ceninha, mas não aconteceu. Mas pelo menos tivemos essa meio uma amostrazinha tipo de uma referência para FNAF. Porque a Toy Chica, nos jogos, a gente vê que às vezes ela tá com um bico e às vezes ela tá sem o bico, sem também os olhos, mostrando os olhares pretos. Tanto que até, mais uma vez, todo mundo queria ver os Toy Animatronics com os olhos pretos, mas não tivemos nenhum deles com os olhos pretos. Que nem no primeiro filme que todo mundo queria também ver eles com os olhos pretos, não apareceu. E nesse filme foi a mesma coisa. Não tivemos eles com os olhos pretos. Mas, simplesmente, pelo menos tivemos essa abordação da Toy Chica sem o bico. E ainda bem. Muito obrigado, pessoal. Obrigado para os que fizeram o filme. Obrigado por terem colocado pelo menos essa referência. Muito obrigado. Portanto, agradeço. E também outra coisa que eu também vou dizer sobre referências é que todos aqui já sabem que literalmente nesse filme, todos já viram literalmente que na pizzaria lá tem várias coisas, temas sobre os animatronics e tudo. E sem contar os bichinhos de pelúcia. E numa imagem que eu estou colocando agora, simplesmente o Mike e a Abby estão lá na pizzaria antiga. Eles vão lá para achar os amigos da Abby. Na verdade, a Abby foi lá e o Mike foi atrás dela. E nós vemos que literalmente depois deles terem uma conversinha e tudo lá, todos já sabem o que aconteceu. Mas quem não sabe, estou explicando. E simplesmente ela foi lá para ver os animatronics, só que eles não estavam lá. O Mike foi lá ver ela, e aí eles conversaram tudo, e aí o Mike teve a ideia de dar algum presente de lá para ela não esquecer. E aí ele simplesmente foi procurando lá e tudo, e um dos presentinhos que ele achou para dar para ela foi um ursinho do nosso querido Fred. E todos já sabem literalmente que todos já viram, mas quem não viu, literalmente esse ursinho de pelúcia ele tem um mecanismo de fala. E simplesmente teve a falinha que todo mundo queria ver, que é o nosso querido Nossa, teve isso, gente, é sério, teve isso, pô, literal. Os que verem literalmente o filme vão saber do que eu tô falando, mas aqueles que não vão saber, literalmente, essa é uma fala que literalmente o Fred faz, e é um meme que literalmente todo mundo faz dele, que, nossa, simplesmente todo mundo se fascinou. Todo mundo se fascinou e gostou bastante, assim, dele. Portanto, eu gostei bastante dessa referência que teve. Portanto, eu achei muito impressionante. Impressionante mesmo, gente. Muito mesmo. Eu gostei demais. E também outra coisa também que teve nesse filme também foi literalmente os personagens também. E como eu falei, que teve a Abby lá indo atrás dos animatronics, lá dos amigos dela, lá na pizzaria antiga, que aí o Mike também foi lá. E também nós vemos também que nesse filme ela teve mais meio destaque assim, tudo, não que nem no primeiro filme, mas ela teve bastante destaquezinho. O Mike também, depois dos acontecimentos lá do primeiro filme. E também a Vanessa.
A Vanessa mudou um pouquinho assim, mas ela continua a mesma, literal. Mas ele muito bastante. E também nesse filme mostrou também outros personagens. Como por exemplo, um que eu, na minha opinião, eu queria muito mesmo que ele morresse, assim, entre aspas. Que é o professor de física da Abby. O professor de física da escola nova da Abby. Que ela está. Esse professor. É sério, gente. Desculpa falar isso, mas é sério, eu queria muito que ele morresse. Por causa que nesse filme, literalmente, ele foi um babaca. Por causa que a Abby, ela queria fazer ela queria construir um robô que era da Tika original. Ela queria fazer um robô dela para tipo mostrar na feira de ciências e também para ela querer ficar. Só que o professor lá ele ficou falando coisas que não era para ela fazer isso, que isso era uma coisa nada a ver, que isso nem era robótica, que os animatrônicos eles nem eram robótica, aquilo não era robótica. Portanto, ele está ofendendo o nosso querido Harry, Emily e o nosso querido William Afton. Bom, o William Afton pode ofender ele à vontade. Pode ofender ele à vontade, sinceramente. Mas nosso querido Harry e Emily, aquele que construiu sim os animatronics, que fez a tecnologia, está ofendendo ele e ofendendo o seu trabalho. E ofendendo aquela que quer construir pelo menos alguma coisa parecida com a dele. E ainda por cima, mas professor, além de ser um babaca, além de fazer essas coisas, ele ainda por cima, a Abby tinha feito, literalmente, terminado de fazer a maquete, o robozinho dela da Toy Tika, da Tika em miniatura, e ela levou lá pra feira de ciências para tipo apresentar, para mostrar, só que aí aquele babaca desse professor desgraçado, ele simplesmente, o que ele fez? Ele pegou o projeto da Abby e jogou no chão. Simplesmente assim. E aí a Abby ficou muito triste, aí ela foi falar com a Toy Tika e a Toy Tika foi lá com ela. Ela conseguiu literalmente apresentar e tudo, só que o professor ele ofendeu ela e tudo assim, falou que era pra ela sair de lá com aquele projeto lá. E aí a Toy Tika, o que ela fez? Foi conversar com ele e o que ela fez? Matou ele, esmagando a cabeça dele. Portanto, eu digo que eu queria mesmo que ele morresse, gente. Eu queria que ele morresse. Por causa que depois do que ele fez. Eu queria que ele morresse, gente. É sério. Eu queria que ele morresse. Portanto. Pode me criticar, mas sim. Eu queria que ele morresse. Mas. Simplesmente eu gostei bastante deles terem introduzido um personagem assim. Que no começo mostra que ele é meio irritante e tudo, e mostra como seria literalmente o fim dele. No primeiro filme teve isso, literal, mostrou algumas pessoas morrendo lá e tudo. Mas nesse filme mostrou isso dele morrendo, desse personagem aí morrendo, desse professor, que na minha opinião ele é bem irritante, portanto eu queria mesmo que ele morresse. Mas mostrou ele morrendo e mostrou por que ele tinha que morrer, portanto eu gostei muito disso, gente. Gostei bastante, pessoal. Literal. Eu adorei simplesmente eles terem feito isso. Muito mesmo. E completamente também algumas outras referências que também teve nesse filme. Que também teve referências aos jogos, que todos já sabem, literalmente lá do Five Nights at Freddy's 2, onde aparece os Toy Animatronics. Apareceram várias outras coisas lá, como literalmente outros bichinhos, outras pessoas e tudo assim. Portanto, eu gostei bastante, literalmente, de terem mostrado isso, porque esse filme me cativou e eu gostei bastante, é sério, eu gostei bastante. Eu coloquei toda a minha fé nesse filme e a minha fé valeu a pena. E agora, pro finalzinho do vídeo, eu falei que ia dar uma nota para esse filme, e a minha nota, sinceramente, que eu dou para esse filme é 8,5. Sim, 8,5. Esse filme não foi ruim, foi muito bom. Teve várias referências, que eu já falei que teve bastante referências, a impactização do comecinho e simplesmente os personagens, que eu gostei bastante disso. E também das referências que teve bastante dos jogos. Portanto, 8,5 vale, por causa que também tem outras coisas que poderiam ter abordado mais nesse filme, mas simplesmente não abordaram. Mas 8,5 vale, gente.
um 8,5 válido, porque esse filme foi muito bom mesmo, gente. Muito bom. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa foi a minha nota que eu dei. Eu tenho certeza que alguns vão discordar, outros vão concordar, mas sim, essa foi a minha nota, porque no próximo vídeo que eu vou falar, tipo, mais sobre por que eu também dei essa nota. E assim mais, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, apertar no sininho para não perder mais nenhum vídeo. Não esqueçam de deixar seus comentários que eu vou responder cada um deles. Assim que sair literalmente mais algumas novidades sobre o terceiro filme, que sim, o terceiro filme já está confirmado para fazer. As gravações dele vão começar no começo de 2026, em janeiro. Portanto, qualquer novidade que eu souber, eu vou falar aqui para vocês. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui e falou e até o próximo vídeo. Fui!